Nossa, que delícia! Tarde gostosa de vitamina D com Greta Star. Hoje eu passei o filtro solar no rosto porque ontem eu fui dormir e estava tudo me machucando. Mas no corpo, quem vem fazer reposição de vitamina D não pode passar, porque ele filtra justamente, o filtro solar vai filtrar justamente aquilo que a gente mais necessita, que é os raios solares. Então eu estou aqui hoje protegida só no rosto, para não ficar ardendo de novo, né? Ai, que gostoso! Ontem eu me senti um pouquinho mais contente da continuidade a ficar contando historinhas para vocês das minhas aventuras, porque muitas pessoas já se inscreveram lá no YouTube e eu espero que vocês continuem a mover sempre tudo isso. São todas histórias comprovadas por eu mesma. Quando eu digo isso, o que acontece? Você sabe que tem gente que, meu Deus, mas você passou por tudo isso, como nunca contou, conta uma história de um livro. Eu ainda não morri, gente. Por isso que eu tenho até bronca de muita gente que pega e faz escreve livro com 30, 40 anos. E eu acho que isso não é legal. Você tem que ter uma vida para contar. E a vida não acaba com 30 nem 40 anos, e nem com 50, e nem com 60, né? Então a gente acha que tem muita coisa para contar pela frente. E eu tenho vontade de um dia, tenho bastante material. Ontem eu tinha comentado até na última livezinha que eu tinha algumas coisas guardadas. Bom, eu cheguei a achar até os meus diáriozinhos, as minhas agendas, que eu tenho os diários com datas, né? Então, tal dia onde eu estava, o que eu tinha feito naquele dia, o que tinha acontecido, um fato importante, para depois eu não ter que me esquecer no futuro, que é o futuro que eu estou vivendo agora. E outra coisa, outra situação, eu achei, gente, cartão, ticket das passagens de metrô, de ônibus, dentro de Tóquio, de Hong Kong, em Seul, na Coreia, bilhetes de companhias aéreas, e o mais gostoso foi uma caixa bem grande, cheia de negativo de fotos. Eu hoje já fui querer saber disso, como que é. Eu não sabia, porque nós estamos numa fase muito digital. Pá, o celular tirou uma fotografia, já você joga dentro do seu celular e dali você joga foto para tudo quanto é canto. Mas se você, com aquilo, com as negativas, são caríssimos fazer a revelação. Eu não estou numa época de ficar gastando dinheiro em revelar fotografia para comprovar as minhas aventuras para alguém. Um dia talvez eu tenha, porque eu não estou nesse momento, não estou conseguindo nem pagar conta, porque eu não estou trabalhando, estou vivendo de ajuda de amigos e de ONGs, então eu não tenho condições de pegar aquelas, mas é uma caixa, gente, lotada de filme. Ali deve ter um monte de coisa, um monte de fotografia. Bom, tá, então pronto. Vamos começar bem rápido a contar do momento que eu cheguei no Chungking Mansion, que eu vou colocar para vocês hoje a fotografia do local onde que fica no Facebook, e também algumas fotografias de quartos que são pequeniníssimos, né? É cama, ventilador, uma televisão e o banheiro, mais nada. Aliás, quando foi na época que eu cheguei nessa fase, eu lembro que era o final do outono naquela parte do hemisfério norte em Hong Kong, e que ele, na verdade, o Hong Kong não fica no hemisfério norte, ele fica pertinho. Então ele fica na linha do Equador para chegar no hemisfério norte. E era a época dos taifun. O que é taifun? Os tufões.
E eu nunca vou esquecer uma das cenas que eu tava no apartamento e aí todo mundo é avisado, ninguém pode sair na rua, todo mundo, a dona do guest house da pensão falou que não saia, não faça isso, não faça aquilo, e não saia. E porque de madrugada ia chegar o taifun. E foi uma cena impressionante, porque quem é que dormia quando aquilo começou a fazer barulho? Vai quebrando tudo, vai espatifando, estourando janela, os letreiros da rua vão voando tudo. O meu guest house, o lugar que eu estava morando, o quartinho, ele dava para frente da rua. Eu tinha uma janelinha pequena, mas dava para frente da rua. E eu fiquei assustado e fui olhar. Eu sempre gostei de ver, né? Vocês sabem da minha loucura que eu tenho de ver tempestade. E eu fui pra janela assistir. E o letreiro do KFC, do Fried Chicken, voou assim na minha frente. Vum! E se espatifou num outro prédio. É babado. Então essa época assim foi muito de experiências, como as minhas duas experiências que eu tive de terremoto no Japão, que também eu vou chegar lá um dia, eu vou contar, que já tinha até acontecido. Então eu vou, na verdade, começar a contar bem rápido daquele momento que os meninos me deixaram no hotel, no prédio, no Chungking Mansion, e que a dona, a chinesa, foi muito bacana comigo. Com $800, ela entendeu e falou assim: até que você consiga a sua documentação para retornar pro Japão, você fica. Me dá o dinheiro. E ela me deixou, acho que com alguns dólares para eu trocar. Naquela época, 5 Hong Kong dólar comprava $1. E ela me cobrava $16 por dia pelo apartamento, mas ela fez essa jogada legal, porque entendeu a minha situação e tudo. No dia seguinte, já que eu já tinha chegado até ali, telefonei para os meninos, disse o número do telefone e marcamos para sair, para nos vermos dali a 5 dias. Eu iria até o encontro deles no hotel onde que eles estavam hospedados. E então, nesses 5 dias, eu tinha que começar a fazer vida, fazer dinheiro e correr atrás da documentação. Aí no dia seguinte eu levantei, fui pro consulado japonês. Eu sempre esqueço. Liguei pro Nakamura, contei onde que eu já estava, que estava tudo ok, dei meu telefone, e ele disse assim: então eu estou mandando para você não podia ser por fax, tinha que ser por correio. Ele mandou a cópia de um contrato para mim. Levou uns 10 dias para chegar. E para eu dar entrada no consulado japonês. Mas eu já fui no dia seguinte no consulado japonês pegar e adiantar, contar para eles o que estava acontecendo, que eu vinha receber. Levei aquele que eu tinha aquele outro contrato que era para levar do consulado de Taiwan, e eles: não serve esse, você vai ter que realmente pegar o novo, e aí você venha correndo que a gente consegue, já te dá o visto para você retornar para o Japão. E também eu tinha que dar toda essa resposta para o Nakamura para ele emitir uma passagem para eu voltar para Tóquio. Então foram assim uns dias. Eu corri, fiz tudo que eu tinha que fazer, mas e aí? Tinha que ficar esperando as coisas se engrenarem. Eu sempre gostei muito eu acho que cultura é andar, é passear, é se enfiar em tudo quanto é lugar. Eu nunca me conformei com histórias, inclusive na época quando eu estava no Japão, de menina que não sabia. Já estava no Japão há 8 meses trabalhando e não sabiam ir no supermercado da esquina, porque elas só sabiam
trabalhar, pensar em dinheiro para mandar para o Brasil, entendo, tudo bem. Mas, gente, o que é isso? Você está num outro lugar, você está vivendo uma outra cultura. Vamos conhecer, vamos curtir, vamos saber onde você está vivendo, que bairro que você vive. Pega o metrô, vai conhecer um negócio famoso. Você não sabe quando que você vai voltar. Então eu tinha sempre, eu tenho um senso de direção muito legal desde criança, que eu sempre acompanhei a história do sol, do nascer do sol e o pôr do sol. E eu me guio com isso. Então o senso meu de direção ele é muito ágil. Então o que eu fiz naqueles dias morosos? Tentar ir achar algum emprego nas casas noturnas e passear. Eu não tinha outra coisa para fazer, ia passear. Aonde eu ia para aquele aeroporto divino, o Kai-Tak, o antigo, andar entrar no restaurante, gastar um dinheirinho bem pequenininho, um café com leite com um pedaço de pão, e ficar naquela parte do gradil com vidro, assistindo os aviões subir e descer, só que dentro do restaurante. Até eu descobrir que tinha a história do ponto de ônibus, que ficava na beira da pista, o ponto de ônibus. Aí, filha, eu ficava ali horas, passei tardes inteiras ali sentada vendo os aviões. E foi quando eu me toquei que também existiam pessoas como eu, que são os conhecidos hoje como spotters, né? Aqui em Guarulhos tem bastante, em Congonhas tinha, mas fecharam tudo, a gente não pode mais assistir a movimentação das aeronaves. Aqui em São Paulo tem um morrinho que fica em Guarulhos, mas em Hong Kong tinha o ponto de ônibus. O ponto de ônibus é mais ou menos parecido com o nosso, assim, com as cadeiras, um negócio alto e um protetor de chuva. E ninguém fica sentado no banco, o pessoal sobe em cima do protetor para ficar assistindo os aviões descer e subir. E eu ia também, aonde mais eu ia? Andava muito a pé, muito a pé. E eu chegava no apartamento podre de cansada, e outra, a dona do guest house, ela tinha um joint venture com uma espécie de lanche rápido lá embaixo nos corredores, que também era um passeio que não tinha, aquele prédio era tão gigantesco que as galerias lá embaixo você se perdia de tanta coisa que se vendia ali dentro. É nesse prédio, no Chungking Mansion, que tem os famosos alfaiates indianos, que você chega lá de manhã, você tira a medida, dali 2 horas você pega o seu terno, pronto. Uma das coisas, mas eles vendem ouro, eles vendem porcelana, prata, roupa pronta, brinquedos, pecinhas, eletrônicos, demais, e aquela da conta. Os negros africanos não tinham chego ainda nessa época, porque isso é época de 80. Dizem que agora eles tomaram conta dos indianos lá. Bom, o que eu pulei já a história da comida. Eu chegava morrendo de fome e ela disse assim, desce pra você ir comer. E o restaurante era indiano. Ai, Bi, aquelas comidas tudo apimentada. Eu acho que eu passei o resto do tempo que eu fiquei ali com dor de barriga, até eu começar também a descobrir coisinhas na rua mais barata e eu poder comer. O fried chicken, que era barato. Pra mim, já 2 pedaços de frango estava ótimo. Aí também me usufruía do McDonald's, que era baratinho. O Subway estava começando a chegar em Hong Kong. Então eu também tinha um pratinho pequenininho, que era uma espécie de um macarrãozinho gostoso. Sem falar nos macarrões que a gente comia também na rua, assim que eu me alimentava. E chegou
já tinha feito 5 dias, ia fazer 5 dias, faltava um dia para eu ir telefonar e ir ao encontro dos meninos. Eu estou no aeroporto de Hong Kong e desci, fiquei na parte que era outra parte gostosa de ver quem é que tá chegando ou que tá entrando, né? Aí eu tô sentada ali e eu vejo uma coisa pequenininha, com um moicano na cabeça de todas as cores. E eu fui olhando para aquele e falei assim, eu conheço aquela pessoa. Olha que babado. Com 2 moças altas lindas. E eu me levantei e fui andando. A pessoa parou, olhou pra mim, eu olhei pra pessoa e nós dois ficamos assim. A Paulinho do Samba, de Santos, olhou pra mim e falou assim, deixa! Ai, foi uma festa. Uma festa, um monte de abraçação. E hoje já vamos pra jantar na casa da Mari Márcia, e que tava lá, que era brasileira, e que tava com um namorado espanhol, que ele ia comunicar pra todo mundo brasileiro que eu tava lá, e aquela coisa. Gente, olha isso. Olha essas histórias minhas, como são muito engraçadas, ligadas pelo cosmos, sei lá. E fomos pro jantar de noite. E foram me buscar todos no meu apartamento. Primeiro veio a surpresa de foram me buscar no meu apartamento. Foi uma delícia, foi emocionante, que eu vi muitas meninas que tinham trabalhado comigo no Pink Panther, em Santos. E nós ficamos muito felizes. E o Paulinho todo gaga. Que circo! E o que aconteceu naquele dia? Não, a gente não pode, vamos ajudar a Greta. Aí vem outra história muito, não é uma história perigosa, é uma história assim complicada. As coisas na China, naquela época, principalmente em Hong Kong, que ainda fazia parte da colônia britânica, eles tinham regras muito rígidas quanto a trabalho, principalmente trabalho na noite. Então, porque acontecia muitas histórias que são verdadeiras, de gente que sumia. Então eles não pegavam ninguém que tivesse contrato ou com o visto correto. O meu visto, por enquanto, quando eu entrei em Hong Kong, eu estava como visto de turista. Só se na Nakamura me mandasse, que aí eu podia mostrar com um protocolo que eu estava pleiteando uma volta para o Japão, e aí sim. Então foi muito difícil, porque eu não iria conseguir trabalho em nenhum lugar. Tentamos, mas... Aí nesse dia no jantar foi decidido o seguinte, amanhã nós vamos para Macau. E nós vamos para Macau, que eles todos estavam agendados para trabalhar nesse lugar em Macau. E para eles não me deixarem sozinha, e eu estar naquela situação, vamos levar a Greta, vamos levar a Greta. E quem paga? A gente paga a passagem, a gente faz a vaquinha e paga a passagem. Aí vocês sabem, né? Hoje tem pontes e até aeroporto em Macau. Naquela época não existia. E nós fomos de hidrofoil. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida o hidrofoil. Aquele barco que vai voando por cima da água do mar. Um mar, gente, verde esmeralda. Saímos de Hong Kong e fomos para Macau. Chegamos em Macau, uma das emoções mais gostosas da minha vida, que aí é que eu vou parar a história. Estamos chegando em Macau, o hidrofoil encosta, e aí vem a alfândega. Aí na alfândega, portugueses e brasileiros, passagem livre. Ui, que delícia! Só entrei, pum, carimbou. Eu me senti super reconhecida naquela época. E os estrangeiros entravam da outra forma. Tá, estamos andando dentro da estação de barco. De repente, numa parede gigante, a cara da Lucélia Santos, estampada, e tudo escrito em chinês. E aí embaixo, bem pequenininho,
Não percam as histórias, não percam as novelas brasileiras. Escravizaura. Todos os dias no canal. Blá, 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 blá. Ai, gente, como a gente é boba. Eu fiquei tão emocionada. Eu nunca dei bola pra Escravizaura. Eu fiquei tão emocionada. Aí eu falei assim, gente, eu tô num terreno pelo menos parecido com alguma coisa brasileira, né? E essa foi a minha chegada a Macau. E eu, com o telefone, liguei para os meninos em Hong Kong e suspendi a nosso encontro. E eles ficaram super mega chateados porque eles iriam embora no dia seguinte. Mas eles também entenderam a situação. Eu sozinha, gente, encontrei com a minha turma. Eles gostaram, no fundo, até de entender que eu tinha encontrado a minha turma. E foi quando eu disse pra vocês, eu nunca mais vi o Jerry nem o namoradinho dele. Só fui encontrar depois eles no Orkut, depois de muitos anos, bem aqui agora. E essa é a minha chegada em Macau, que amanhã eu continuo contando para vocês, que também aí vem mais história. Aí vem as histórias, eu acho que talvez na época triste. Não, quando eu lembro hoje, eu acho que foi uma história de provação, de entender que tem gente maravilhosa no mundo e que se você é maravilhoso, se você tem um comportamento do bem, positivo, você só colhe coisa boa. Se é do mal, filha, a gente já tá cansada de saber disso, ok? Então amanhã eu conto de quando o lugar que eu fiquei em Macau. Beijos e boa tarde.